Olá pessoal, tudo jóia? Certamente você sabe o que é Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Militar. Mas você sabe o que é poder de polícia no direito administrativo? Bem, é isso que a gente vai estudar agora. Legal, pessoal, eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, você está aqui comigo no canal Mapeando Direito, estudando Direito Administrativo e vamos estudar agora o poder de polícia. Um assunto, um tema dentro do tópico poderes administrativos. Então, um rápido conceito. Poder de polícia. A atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Este é o conceito de Maria Silvia Zanella de Pietro. Legal, gente? Bem, tranquilo, como eu falei no início do vídeo. Você já ouviu falar em Polícia Civil, Polícia Militar? Certamente. Mas a ideia de poder de polícia no direito administrativo não se confunde, tá, com a ideia de polícia de segurança, ainda que seja possível incluir no conceito de poder de polícia, aqui no direito administrativo, a ideia do poder de polícia. Legal? Bem, essa ideia de poder de polícia envolve fiscalização, ou seja, ao limitar o exercício de direitos individuais em benefício do interesse público, a administração pública irá fiscalizar aquilo que os particulares fazem. Evidentemente que a administração pública só pode fazer isso nos limites da norma jurídica, tá? Afinal, a liberdade é um dos grandes direitos individuais garantidos pela Constituição Federal. No entanto, essa liberdade, a nossa liberdade, ela tem que ser exercida dentro da ideia de sociedade, dentro da ideia de civilidade. Aí vem o poder de polícia, esse poder de limitar o exercício dos nossos direitos individuais. Muito importante quando você vai responder uma questão de concurso, prova da OAB ou prova aí na sua faculdade, certo? Lembrar que esse conceito é o conceito atual, certo? A própria Maria Silvia de Pietro diz isso pra gente, olha, o conceito atual envolve essa ideia de interesse público, mas o conceito antigo, ele ficava meio fechado na ideia de segurança, ordem pública, certo? E não está errado esse conceito, ele só é um pouco defasado, porque no conceito atual, onde substituímos em razão da segurança, em razão da ordem pública por benefício do interesse público, vamos incluir segurança, incluir ordem pública e trazer toda a ideia bem mais ampla de interesse público. Então, o conceito antigo de poder de polícia, limitar o exercício de direitos individuais em razão da segurança ou em razão da ordem pública. Conceito atual, que é o que vale, certo? Limitar os nossos direitos individuais em benefício do interesse público. Você só tem que saber isso para responder prova, tá? Porque o que vale hoje mesmo é o conceito atual, evidentemente, certo? O Cretella Júnior, no Tratado de Direito Administrativo dele, eu esqueci aqui de fazer a menção, mas está aparecendo aqui para vocês, tá? Ele diz que a palavra polícia tem origem no latim politia e no grego politeia, ambas ligados à palavra política do grego polis. Qual é a outra palavra que derivou de polis, politeia, polícia aqui com T? Ora, política. Política, a organização, o exercício do poder. Polícia, a limitação do exercício desse poder de um lado, do lado público, e também a limitação dos direitos individuais, que é no lado privado, certo? Exatamente isso. Polícia e política têm a mesma etimologia, ou seja, a palavra tem a mesma origem. E essas expressões caminharam juntas por um bom tempo, certo? E hoje, se formos pegar os conceitos técnicos, é exatamente o que temos. A política é o estudo, né, melhor, é a organização e o exercício do poder. A ciência política é o estudo disso, né? Política, exercício do poder. Polícia, a limitação dos direitos individuais nessa ideia de exercício de poder. Em benefício do quê? Do interesse público. Uma forma prática de identificar isso, tá, é sempre ter em mente o seguinte: apareceu o poder de polícia, eu vou ter fiscalização. Então, um fiscal do IBAMA tem poder de polícia? Tem. Um fiscal da vigilância sanitária, quando entra num estabelecimento comercial, num restaurante, por exemplo, e verifica que aquele estabelecimento não cumpre com as regras mínimas de higiene, está exercendo o quê? Poder de polícia. A fiscalização, a limitação a direitos individuais, poder de polícia. Pessoal, 3 elementos essenciais para entender o poder de polícia. Os elementos subjetivo, teleológico e também o objetivo, tá? O subjetivo, o Estado, ou seja, a pessoa, né? O Estado como fonte do poder de polícia.
A figura estatal, representada pelas suas entidades e seus órgãos, ou seja, as pessoas de direito público e eventualmente de direito privado, são os elementos subjetivos do poder de polícia. Enquanto que o elemento teleológico, que é a finalidade, é aquela que a gente já comentou, o interesse público, assegurar a paz, a boa ordem pública, o interesse de todos nós. E qual é o objetivo, ou, dependendo da obra, né, um objeto, dependendo da doutrina, o objeto, a limitação que nos é imposta, certo? Também é interessante fazer uma distinção entre o sentido amplo e o sentido restrito do poder de polícia. Aqui eu vou usar a obra do Celso Antônio Bandeira de Mello. O sentido amplo refere-se à atividade estatal de condicionar a liberdade e a propriedade, ajustando-as aos interesses coletivos, abrangendo tanto os atos do legislativo como do executivo. Já o sentido restrito relaciona-se unicamente com as intervenções, quer gerais e abstratas, como os regulamentos, quer concretas e específicas, como autorizações e licenças do Poder Executivo. Bem, o sentido amplo, além de atos da administração, vai envolver atos do legislativo. Já o sentido restrito, apenas atos da administração, e é o que geralmente é adotado pelos doutrinadores, o sentido restrito, tá? Então, quando você vê um ato da administração de interdição, de fiscalização, ou seja, um ato da administração que concede uma licença para dirigir, uma licença para um veículo circular após uma devida fiscalização. Esse é o sentido restrito, isso é poder de polícia. Legal? Nota, e daí já seria uma outra aula, né? Lá no direito tributário, geralmente o poder de polícia ele vem vinculado com a possibilidade de pagamento de uma taxa, né? Você vai licenciar o seu veículo, tem que pagar a taxa de licenciamento, pagar a taxa por esse serviço prestado pela administração. Tanto é que no Código Tributário Nacional nós encontramos um bom conceito de poder de polícia. Legal? Também é interessante, no estudo do poder de polícia, separar a polícia administrativa da polícia judiciária. A polícia administrativa tem como essência a restrição de atividades lícitas, reconhecidas pelo ordenamento como direito dos particulares. A definição de polícia administrativa corresponde ao sentido restrito do poder de polícia. Então, uma atividade lícita, o dirigir, ter um veículo, que mais? Ter um restaurante, uma lanchonete, atividades totalmente lícitas, certo? Só que são submetidas à fiscalização da administração pública, perfeito? Então, esses exemplos traduzem bem a ideia do poder de polícia. Agora, a polícia judiciária, essa tem a ver com a polícia de segurança, em especial com a atividade da polícia civil, né, que visa impedir o exercício de atividades ilícitas vedadas pelo ordenamento. A polícia civil, que trabalha na parte de investigação de um crime, e a polícia militar, num policiamento ostensivo mais preventivo, podem, junto com a Polícia Federal, se encaixam bem nessa ideia de polícia judiciária. Só cuidado com um conceito que aparece na Constituição Federal, que vai, de certa forma, vincular a ideia de polícia judiciária à polícia civil para chamar a polícia militar de policiamento ostensivo somente. Beleza? Mas aí não teria uma relação direta com o poder de polícia do direito administrativo que estamos estudando agora, apenas uma relação indireta, certo? E para ir finalizando aqui a nossa conversa, características do poder de polícia. Então esse poder de limitar o exercício de direitos individuais tem 3 características: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. A discricionariedade, eu não curto a vinculação de discricionariedade com o poder de polícia, mas está em todos os livros de direito administrativo, tá? Então eu sou mais do que voto vencido aqui, certo? Se você for responder uma questão de prova, concurso, OAB, o que for, característica do poder de polícia, discricionariedade, sim, ela é uma característica. Só que eu vou explicar a discricionariedade na outra aula, quando eu vou diferenciar o poder discricionário do poder vinculado, tá? Então eu vou falar de discricionariedade em outro momento. Tá? Mas já fica uma ideia rápida. Discricionariedade é a possibilidade de fazer escolhas dentro dos limites da lei. Seria uma característica também do poder de polícia. Autoexecutoriedade, importantíssimo. O poder de polícia não precisa de autorização judicial. O particular precisa. Se o meu vizinho, por exemplo, deve estar ouvindo uns barulhinhos aqui, tá? Meu vizinho está fazendo obra, certo, gente? Então está parecendo barulho de martelo, serra, sei lá. E se isso estiver me incomodando, por exemplo, eu não posso interditar o apartamento do meu vizinho. Teria que entrar com uma ação judicial, porque eu não tenho poder público, já a administração pública atua por si. Quando a administração interdita um estabelecimento, não precisa pedir ordem judicial para tanto. Basta que aquele estabelecimento não esteja, um restaurante, por exemplo, não esteja de acordo com a legislação, o fiscal, um agente da vigilância sanitária, por exemplo,
pode interditar aquele estabelecimento, certo? E coercibilidade bem simples, coativo, coercitivo, o poder de polícia, essa ideia de limitar nossos direitos, nos é imposto pela norma jurídica e também pelos atos administrativos, sejam concretos ou não. É coercitivo, ninguém pergunta se você quer ter seus direitos limitados, não. A norma diz que eles devem ser limitados em benefício de quem? De todos nós, do próprio interesse público. Legal? Fecho aqui com um exemplo lá de 2019, tá? Um trecho que eu peguei aqui no site, no portal de notícias G1, né, o portal de notícias da Globo. Olha essa notícia. Após denúncias, fiscalização interdita 3 tabacarias no centro de Suzano, tá? Estado de São Paulo. Segundo a prefeitura, motivos foram a presença de menores de idade e a ausência de alvarás de funcionamento após denúncias recebidas. Presença de menores de idade, rola uma treta lá no direito penal, certo? Menores de idade numa tabacaria. Ora, não é proibido vender produtos de fumo, bem como álcool, para menores de 18 anos, certo? Agora, a ausência de alvará de funcionamento, isso é puro direito administrativo. Bateu fiscalização, não tem alvará de funcionamento, pode ser interditado imediatamente, o que aconteceu nesse caso aqui, tá? Essa notícia explica bem pra gente o que é um poder de polícia. Certo? Legal? Beleza, então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Está aqui o e-mail do Mapeando o Direito para você entrar em contato com críticas e sugestões. Também as redes sociais, aqui Instagram e Twitter, beleza? Dá um oi aí pra gente, faz pergunta, tá? Na medida do possível responderei aqui nas nossas aulas. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!